Ah, muito bacana. Eu acho muito legal. A gente às vezes tem aquela expressão, a saga continua. Na verdade, os episódios continuam. E cada episódio, cada podcast, a gente tem um convidado, como eu sempre falo, especial. Todos nós somos especiais. Alguns se preparam demais, né, na sua profissão, na sua vida pessoal. E essa pessoa está aqui com a gente hoje, que é o Dr. Diego. Dr. Diego Rezende, ele é médico, ginecologista e obstetra. Especialização em reprodução humana. Mestre em ciências da saúde. Docente e supervisor do internato em saúde da mulher, da Faculdade de Medicina. Centro Universitário Alfredo Nas. Esposo da Luna e pai do João Diego. Mas antes da gente começar essa conversa com ele, eu também quero fazer aqui agradecimento ao Bougainville. Gente, o Bougainville é a extensão da minha casa. Extensão da nossa casa. Aqui você chega no Bougainville, você sente como se você estivesse na sua casa. E a gente está aqui. Esse apoio, esse carinho do Bougainville é muito importante. Nessa sala belíssima, que é aqui da Deluxe, você subiu, chegou na Deluxe, você vai ver, isso aqui é lindo demais. A MLC, produtora, né, o Marco, a Lorena, o pessoal, o João, toda a equipe, muito obrigado. Ao Café do Mundo, olha só, esse cafezinho, biscoito, água, tudo isso aqui é do Café do Mundo, Caio. Aquele abraço, você chegou no shopping, vai lá no Café do Mundo e vai tomar um cafezinho gostoso. Tem um tal de chai que é uma delícia. A VR, olha só esse blazer. Esse blazer aqui, essa camisa, é da VR. Pessoal da VR, muito obrigado também e tá com a gente dando esse apoio aí. Eu sempre estou vestindo VR aqui no podcast. A JIB Interiores. Muito obrigado a todos vocês. Doutor Diego, que prazer recebê-lo aqui. Juquinha, eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você no JuQuest, né? Estive no lançamento, na estreia, né, do programa e fico muito lisonjeado aí, né, em ter esse bate-papo com você. Tenho certeza que vai ser muito agradável, muito divertido também. Eu tenho certeza absoluta. Eu acompanho o seu trabalho e vejo que você, nos bastidores, você é aquele médico que passa pra gente a segurança, você passa uma energia boa, você passa um amor pelos seus pacientes, você passa amor pela sua família, você passa amor pela sua profissão, o cuidado que você tem, eu acho isso fantástico. E eu quero tentar saber, porque o tempo é muito curto, mas dá pra gente entender um pouco dessa história sua, né? Você vem de onde? Você nasceu aonde? Como é que foi essa trajetória sua até chegar aqui? Juquinha, eu sou goiano, né, nascido, criado em Goiânia, tenho 36 anos, recentemente fiz 36 anos, então é uma história curta pela idade, mas que já tive momentos assim marcantes e importantes aí nessa minha trajetória, né, que ainda é muito breve. Então, cresci dentro de uma família com pai, mãe, sou o irmão mais velho, somos eu e um irmão caçula, e nós crescemos sempre, né, dentro da nossa rotina, uma família ali de classe média, sem exageros, né, sem grandes coisas, assim, no sentido de luxo e tudo, mas tínhamos uma vida muito boa, graças a Deus, e sempre muito pautada no respeito ao próximo, né, na gentileza, né, na gratidão, que são, assim, palavras que eu sempre tento carregar na minha vida pessoal e, inclusive, profissional. Eu acho que aí é onde tem a chave, talvez a ferramenta mais importante para, não digo que sempre isso aconteça, mas sempre que possível eu tento estabelecer os meus princípios nisso, sabe? E aí, né, comecei sempre me dedicando aos estudos e a medicina surgiu realmente assim de um desejo inesperado, porque até então eu não vim de uma família de médicos, não tinha até então médicos na família, né, o que na medicina é muito comum, né, assim, avô médico, pai médico, filho médico, Tradição, né, é uma tradição que vai se passando. A minha mãe, ela era profissional da saúde, né, então ela trabalhou muito tempo como enfermeira, e levava a gente, ela trabalhava no banco, né, o Banco do Brasil, e tinha a parte do plano de saúde do Banco do Brasil, então ela cuidava dessa parte do plano e me levava esporadicamente para o consultório médico.
Então Ali. lá eu me encontrava, né? Mesmo no inconsciente, isso com 7, 8 anos, sentava na cadeira do médico, achava o máximo aquela cadeira giratória, e era muito comum antigamente aqueles armários, assim, como se fossem cristaleiras de casas, né? Com amostras grátis de medicamentos. E aí minha mãe me levava para organizar esses medicamentos. Então eu achava o máximo ficar a tarde inteira ali colocando em ordem alfabética os remédios que os médicos ganhavam, né? E a partir disso eu fui tendo um contato. Então, tinha esse contato mais próximo ali com o ambiente, né? Não necessariamente hospitalar, mas de saúde. E eu acho que lá no fundinho isso foi o pontapé inicial aí para surgir esse desejo. E a medicina talvez se encaixou perfeitamente no que eu procurava, no sentido de poder ajudar o outro, de estar disposto e disponível para o outro, né? Eu acho que talvez aí tenha sido o start para eu começar a minha trajetória. E é interessante quando você fala isso, porque dentro da medicina, claro que de todo o trabalho que a gente desenvolve na vida, cada um na sua área, mas na medicina tem um compromisso e até quando você forma ali, você faz um juramento, né? Sim, nós temos o juramento de Hipócrates, né? Que é um juramento forte, denso nas palavras, e uma coisa que ele sempre estabelece é isso, né? Que independente da situação, da pessoa que você está atendendo, né? Do que essa pessoa é, do que ela viveu, do que ela já fez, você estar ali para aquela pessoa enquanto doente, você enquanto médico, a sua relação ela tem que ser sublime, superior a qualquer coisa, né? E isso é o que eu tento levar, né? Então eu tento prestar esse atendimento de forma uniforme para todas, porque já trabalhei, trabalho em serviço público, trabalho em serviço particular e tento sempre ter essa postura de uma forma, né, de equidade mesmo, que é como o ser humano deve ser tratado, né? Até ontem mesmo eu assisti um filme em relação a isso, a dedicação do médico, o carinho do médico com o seu paciente. Isso, no mundo todo, a gente vive também um outro lado muito escuro disso aí, né? Uma pessoa que não tem um poder econômico legal e passa aquelas dificuldades, chegar ali e o atendimento, né? O acesso, O né? acesso a esse atendimento. E você faz um trabalho também público, né? Sim. Você atende ali Sim, nós temos assim, a medicina, ela foi muito tempo, ainda é um pouco encarada como um sacerdócio, né? Nós somos humanos como qualquer outro profissional, então a gente tem nossos defeitos, nossas falhas, os dias que às vezes a gente não está tão disposto, né? Os outros dias que às vezes você está com algum problema familiar, pessoal, e isso ninguém está imune, né? Mas quando você está de frente a um paciente ali, e principalmente esse perfil de paciente, como eu sou professor supervisor, né, do internato em medicina, de ginecologia e obstetrícia, a gente roda em maternidades públicas de Goiânia. Então a gente vê de perto a realidade desse pessoal sofrido, né, que não tem acesso, que não tem, né, muitas vezes uma disponibilidade para ter uma informação de qualidade. E aí se você consegue ali em 10, 15 minutos ali de contato com aquele paciente estabelecer uma relação e tranquilizá-lo, conversá-lo, isso de certa forma é muito gratificante para a gente e é o mais sublime que a gente tem da medicina, né? E como é que o doutor Diego entrou nessa área de fertilidade, né? Esse é um assunto muito delicado. E o mundo está num processo de mudanças assim, incríveis, né? Como é que é você fazer esse atendimento com pessoas que vão atrás do seu sonho de ter um filho, sabe as dificuldades disso? Como é que você encara? E a gente tem um processo aí que está acontecendo no mundo, que mais na frente eu vou até fazer essa pergunta, de mulheres que engravidam, até mesmo quando se fala na medicina fora do tempo, né? Que ela fala, oh, nossa, fora do tempo, mas que isso está acontecendo muito. A gente consegue vencer o limite biológico, né? Mas antes disso, como é que foi você chegar? Claro que você chega ali, você vai escolher o caminho que você vai seguir dentro da medicina, né? A sua área da medicina. Na metade do curso de medicina, né? O curso são 6 anos. Na metade do curso, Juquinha, eu já tinha muito claro que eu queria ser ginecologista e obstetra. Então, por contato, pelos estágios que nós fazíamos na época da faculdade, eu sempre achei uma área incrível, porque você lida com a saúde da mulher,
você lida com a mulher em todas as suas fases de vida, né? Desde a infância, a menina que está entrando ali na puberdade, a mulher que está gestante, né? A senhora que está lá no climatério, né? Isso a gente consegue trabalhar em diversos aspectos e é uma especialidade clínico-cirúrgica. Então, tem a parte de consultório e a parte de procedimentos, né, cirúrgicos. Então, assim, para mim sempre foi muito encantador e desde o terceiro, quarto ano, olha, é isso que eu quero de especialidade. A reprodução humana, ela veio como uma subespecialidade. Então, fazendo ginecologia e obstetrícia, né, que já é uma especialização com duração de 3 anos, a gente roda. E Goiás tem um serviço que é reconhecido nacionalmente, que é o do professor Mário Aprobato, no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal Olha, de Goiás. que legal. É um serviço público, né? Nós temos 4 serviços públicos no país inteiro para atender toda essa população, e um deles está aqui em Goiânia, né? E foi lá que eu fiz a minha especialização em reprodução humana. Então, dentro da ginecologia, eu rodava lá, comecei a me interessar pelas histórias. Porque eram histórias de pacientes com 10 anos tentando engravidar, 15 anos tentando engravidar, paciente com vários abortos espontâneos, sem causa inexplicada. E eu via aquela angústia, né? Aquele sentimento de frustração, de, poxa, será que eu vou conseguir ser mãe algum dia? Né? Será que eu vou conseguir ser pai algum dia? E isso foi levantando em mim a ideia, poxa, eu acho que eu consigo ajudar esses casais. Eu acho que é aqui que eu me encontrei, né? Que interessante. E aí, quando terminando a ginecologia, que são os 3 anos, fiz um novo processo seletivo, e aí passei, era uma vaga apenas, eu passei para a reprodução humana, né, que era mais 1 ano de especialização. E aí, sim, aí eu entrei no mundo da reprodução humana, focado realmente no atendimento aos casais que têm dificuldade para engravidar. Como é que é os bastidores disso? Porque você chega a... Vamos falar do particular, por exemplo, do hospital particular e tudo. Chega muito casais ali com essa expectativa, né? Esse sonho de não ter o filho. Quantas tentativas isso acontece? A pessoa pode ver o lado emocional dessa história. Sim. Né? E também das pessoas que não têm muito recurso, que têm o mesmo desejo, a mesma situação. Sim. Como é que é encarar todo esse processo nesse trabalho seu? Nós conseguimos, assim, o primeiro passo é sempre investigar, né, Juquim? Então, independente do tratamento, do diagnóstico, a investigação é o pontapé inicial. É muito comum chegar pacientes assim, doutor, eu já investiguei e não descobrem a causa. Aí eu falo, não, então vamos ver os seus exames. Você vai olhar, é uma investigação básica, incompleta. A mulher, às vezes, vai ao ginecologista para fazer um check-up, aquilo ali não é investigação de infertilidade, é uma investigação específica, né? Então, o nosso primeiro passo é assim, olha, onde nós estamos, porque a gente precisa saber onde a gente está, para onde a gente quer chegar, dentro da reprodução humana e na vida aí, né, de maneira geral. Mas o primeiro passo é esse. Seja num paciente que tem um poder aquisitivo maior ou menor, isso é uniforme para todos, né? Uma coisa que eu sempre gosto de colocar dentro da reprodução humana, Juquinha, é que, assim, muitas vezes há muito estigma em relação aos tratamentos, no sentido de que, olha, eu vou conseguir engravidar só com reprodução humana, fertilização, inseminação, é tudo particular. A gente precisa entender que nós, dessa área, a gente trabalha com o estímulo à fertilidade, seja natural, seja com tratamento. Obviamente que vão ter casais que vão precisar de algum tratamento mais agressivo, uma coisa mais invasiva. Tem tratamentos que, às vezes, eu orientando aquele casal, né, e a gente tem vários exemplos desses no consultório, assim, o paciente consegue mudar hábitos, foca ali, por exemplo, no exercício físico, numa dieta, ela consegue ter uma gravidez espontânea. E era paciente com anos e anos ali de tentante, né? Sério isso? É incrível, Juquinha. É Eu falo, incrível. as pacientes falam, doutor, isso é mágico. Eu falo, não é mágica, é porque você se comprometeu, a gente diagnosticou o que você tinha, porque eu só consigo tratar o que eu tô vendo. Então não adianta eu dar tiro no escuro, porque eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, a partir disso, a gente tem ótimos resultados. Então, uma coisa, porque é comum, um casal chega muito apreensivo na primeira consulta, né? Eles já chegam, às vezes, assim, nossa, doutor, será que eu vou ter que fazer uma fertilização?
Não Ele sei. chega com a dúvida e às vezes nem acreditando. Ele vai tentar por uma. Sim, ele nem acreditando, e às vezes até por colegas, às vezes mal orientados, e já fala assim: ó, seu caso é reprodução humana. Na cabeça daquele paciente, meu caso, então eu não consigo gravidez natural. E aí, quando você vai tranquilizando, você vai investigando, e aí a gente tem, assim, histórias excelentes de pacientes com 10 anos de tentativa. Eu tive uma paciente com um histórico de 8 abortos. Pensa o que que é uma mulher passar por 8 perdas Nossa, gestacionais. E aí depois psicologicamente isso é Não, uma ela tristeza. já falava assim: olha, se eu não descobrir o que que eu tenho, eu não vou tentar novamente, porque eu não quero passar novamente por um aborto. Né? O que é muito, muito triste psicologicamente e fisicamente, né? Uhum. Que é uma mulher que tem que passar ali pelo processo de eliminação daquela gravidez. Isso é muito desgastante, né? E aí, nesse caso, a gente conseguiu diagnosticar, fizemos o tratamento adequado. Essa paciente teve uma gravidez natural e conseguiu chegar aos 9 meses, teve o bebê, né? E assim, é uma paciente super feliz. E sempre que eu os encontro o esposo ou ela, eles sempre mostram fotos do Cara, é rapazão. É demais. muito Eu fico legal, é muito imaginando isso gratificante, né? muito, eu fico imaginando isso você Sim, vivenciando isso, né, sim, cara? sim. Você fala, poxa, eu tô aqui, Se pra eu faço, gente fiz é muito parte. Você olha para feliz. aquele menino, de repente, aquele desse, fala, pô, É, faço parte da é, história é. dessa E situação esses aqui são muito. bebês que a gente chama, Juquinha, tem um termo na reprodução humana, que são bebês arco-íris, né? Porque são Ah, os bebês que vêm após perdas gestacionais, né? E o arco-íris representa muito isso, aquela esperança ali, depois de uma chuva, né? aham, Daquela coisa ali mais bucólica, vem a cor, a sim. vivacidade, e aí são bebês arco-íris que trazem alegria para esse Que casal, assim, lindo. é muito gratificante. É, Eu penso, se para mim já é muito é. gratificante, fico imaginando para um casal, Você tá né? Que tem seu louco. filho ali no colo e um casal que não É tinha esperança. extraordinário. Qual a porcentagem? Não sei se você pode, a gente pode definir isso como uma porcentagem de casais e a relação dos homens, a presença deles, a importância dessa presença de um homem ao lado da mulher, né? Os dois, por exemplo, eu quero, você também quer, eles vão juntos nesse processo. É importante essa presença, ou acontece muito dos homens deixarem as mulheres passarem por esse período, viver essa situação e não estar junto. Isso acontece muito também? Acontece, Juquinha. Assim, felizmente isso tem sido cada vez menor. Então, eu acho que momentos como esse aqui, que você abre a oportunidade para a gente discutir esse tema, a gente consegue levar informações, né, que as pessoas vão desmistificando Uhum, muita coisa, né? Não julgo os homens que de repente, né, não tem receio de ir num uhum. especialista em reprodução humana, de fazer um exame específico, porque culturalmente a infertilidade ela é muito atribuída à mulher. Então a mulher carrega esse peso de assim, olha, eu não estou conseguindo engravidar. Meu marido é saudável, ele é jovem, ele não tem nada. E a gente sabe que mesmo em homens jovens, aparentemente saudáveis, nós podemos ter problemas sérios de infertilidade. Então, assim, a gente vê ainda casais que a mulher está se empenhando e o parceiro está ali faz seus exames primeiro, depois eu faço o meu, ou não, não vou fazer, eu já tenho filho, não sou infértil, você que não tem, que Uhum. faz os seus, a gente escuta isso e dói mesmo, né? Demais. Dói demais. Mas a gente tem, e a gente tem que reconhecer isso, muitos homens que são extremamente empenhados no processo, muitos. Eu tive um caso que foi bem simbólico assim para mim, Juquinha, porque dentro da investigação, é sempre importante a gente saber da mulher como que é a questão da menstruação, Aham. ciclos menstruais, se vem de forma regular. E hoje a gente tem aplicativos para isso, né? Que a mulher consegue, através de aplicativo, marcar lá o calendário menstrual dela e ótimo. E esse casal foi muito marcante, porque o homem que tinha o aplicativo da mulher, e ele que sabia os períodos dela. Então, Olha que assim, eu bacana. perguntava para ela, quando foi sua última menstruação? Ela perdida, o marido que ia lá no aplicativo do celular dele, e tinha, não, amor, você menstruou dia tal, durou tantos dias, seu período fértil foi tanto. Então, como que tá mudando um pouco esses paradigmas, né? E é um casal empenhado, a gente sabe, toda reprodução humana, ela tem uma jornada. Tem casais que vão ter uma jornada curta, tem casais que a jornada vai ser maior, vai ser mais longa. E aí, se você tem uma parceria, né, no casamento, naquele relacionamento, essa jornada a gente fala que é muito mais leve, né? Você caminhar só é muito mais difícil, né? Nossa. E aí vem o lado que a gente fala, eu penso muito que é a fé.
né? Com Essa certeza. fé ela é importante dentro do processo. Eu acho que até na área da medicina tem alguns Sim, médicos que já falam sobre isso, né? Até da cura. sim, Quando isso acontece com o casal e que esse homem dá essa cobertura, que com todo esse carinho, a família, irmãos, sei lá, parentes e tudo, a pessoa, a mulher, que é a mais delicada dessa história, né? É a vontade, o desejo de ter filho, quando tem essa ausência do marido e sim. tal, né? Esse pensamento dela é importante, essa energia que ela joga, é a energia que ela recebe das pessoas para o andamento sair legal. Sim. Juquinha, o poder da mente, né? Ele é, assim, indiscutível. Nós temos até estudos científicos mostrando isso. Uns falam como efeito placebo, né? Outros realmente é uma questão espiritual. Eu, né, por ser católico praticante, acredito muito realmente na fé, no milagre. A gente vê coisas assim que do ponto de vista de ciência não tem explicação. Uhum, E você consegue ver isso, né, eventualmente ali no dia a dia. Então, a gente sabe como que aquele casal que está envolvido e que tem um apoio, uma rede de apoio, seja pautada em pessoas que estão estimulando o processo, seja numa religião, se a pessoa tem uma religião, independente qual uhum, seja, isso são ferramentas que, de certa forma, fomentam a ideia de que, olha, nós estamos aqui, está tudo conspirando para que dê certo, para que chegue lá, uhum, né? Muitos casais optam por uma questão pessoal, muitas vezes, de não dar detalhes que eles estão fazendo tratamento. Então, isso muitas vezes torna o fardo mais pesado, né? Muitos casais não querem contar para a família até engravidar. Né? Se a gente for pensar, às vezes, numa questão de doação de óvulos ou de sêmen, né? isso. Muitos não querem dar detalhes de como que foi, ó, engravidamos. Às vezes fala assim, não, fizemos um tratamento para engravidar, né? Não dá detalhes, Uhum. precisou disso, daquilo. Então, isso para a pessoa às vezes é um peso, porque ela queria compartilhar, ela queria falar. Nós temos hoje, né, psicólogos, isso é meio que unânime, assim. A gente, nas clínicas de tratamento, pelo menos na clínica onde eu faço os tratamentos, a gente oferece a psicologia como Pode suporte falar o para nome da isso. clínica aí? Clínica Fértil, aqui em Uhum. Goiânia, né, de reprodução humana. É uma clínica que eu faço, tenho a parceria e faço os meus tratamentos. E lá a gente já consegue oferecer o psicólogo, a psicóloga, que é a doutora Natália, que tem essa visão de acolher Uhum. esse casal, de dar esse suporte, ó, eu tô aqui, né? Junto com o médico, junto com a enfermeira, e isso acaba ficando mais suave, né? Porque Da- querendo ou não é desgastante, Muito. muito desgastante. Doutor Diego, e em relação ao tempo da mulher e do homem, naturalmente, por exemplo, uma pessoa acima de 50 anos, até quando uma mulher pode gerar um filho, o homem também tem esse tempo. Qual a diferença do homem para a mulher? Sim. Nós temos, Juquinha, um limite biológico para engravidar, né? E a natureza, ela foi mais cruel com as mulheres, do ponto de vista de fertilidade, né? Então, a mulher, ela tem um limite biológico muito mais marcado para engravidar. Se a gente for ver do ponto de vista de natureza, até a mulher entrar na menopausa, ela pode ter gestação. A gente sabe que, naturalmente, uma mulher de 20 anos vai ter mais facilidade para engravidar do que uma de 50, por Uhum, exemplo. Mas, às vezes, esporadicamente, a gente vai ver relatos. Ó, 48 anos teve uma gravidez natural. Né? Por que que naturalmente a mulher vai ter essa dificuldade? Porque a mulher já nasce com o estoque de óvulos dela pronto. Então, a menininha lá no útero da mãe dela, ao nascimento, ela já tem toda a reserva dela ovariana pronta, que é a dispensa dos uhum, óvulos. E ela vai perdendo isso ao longo da vida dela. Então, se eu pegar uma mulher de 35 e uma de 20, a de 20 anos vai ter um estoque de óvulos muito maior e com uma qualidade muito maior, porque o óvulo dela tem 20 anos, diferente de uma de 35. E isso vai, né? Aí entra o uhum, limite biológico, somente se perdendo. Não tem nenhuma fase da vida da mulher que ela vai aumentar isso. É do que está ali para baixo. A gente não uhum, consegue estabilizar, estancar ou aumentar. É sempre decrescente. O homem diferente, ele tem ciclos de produção de espermatozoide. Então, o limite biológico para o homem acaba sendo muito mais flexível. Hoje tem surgido alguns estudos tentando associar, principalmente a partir dos 50 anos, aumento de risco de doenças
né, em filhos que são gerados por homens com mais de 50 anos. Mas que não que isso seja caso de infertilidade. Ele pode engravidar, mas talvez um risco aí, né, talvez de doenças genéticas, autismo, tem sido aventadas algumas hipóteses aí nesse sentido. Mas, de fato, esse impacto para a mulher ele é muito mais pesado, né, da idade. Há pouco eu vi uma mulher, aos seus 70 anos, né, ficou grávida de gêmeos. Sim, sim. Quando você olha e você fala assim, poxa, é impossível, né? Você fica assim, se tem esse limite, se tem esse tempo, como que uma pessoa de 70 anos chega a ter gêmeos, né? Isso foi realmente através de tratamento muito intenso em relação a isso? Ou acontece naturalmente? Como é que pode ser? Juquinha, não tenho dúvidas em dizer que foi tratamento. Não tenho dúvidas. Não há relatos de gestação natural em uma mulher de 70 anos. Por quê? Porque a menopausa, né, que é quando cessa essa produção de óvulos, ela acontece no máximo aí aos 55, 58 anos. Então, a gente não tem gestação espontânea após isso. Agora, quando a gente vai para o lado aí da reprodução humana, aí o céu é o limite. Porque casos como esse, paciente de 70 anos, ela recebendo um embrião pronto, ela consegue tranquilamente gerar um embrião, seja gêmeo, seja gestação única. E aí sim, o útero ele responde muito fácil à questão do estímulo hormonal, das medicações que a gente dá. O óvulo, diferentemente, acaba sendo mais impactado por isso. Então, quando a gente vê essas gestações, né, em pacientes idosas, a gente sempre vai ter que pensar realmente em reprodução humana. Tem uma história muito engraçada, Juquinha, que frequentemente até sai na mídia, porque são coisas que, de certa forma, tem um impacto muito importante. A gente tem, por exemplo, situação, vamos pensar aí, de uma filha que precisou tirar um útero por uma doença maligna, né, um câncer de útero, por exemplo. E ela lá com 25 anos, sem o útero, né, e ela casou, resolveu engravidar. O que é permitido legalmente falando? Essa mãe dessa filha que perdeu o útero pode gerar o seu neto. E aí a gente tem imagens lindas, assim, da mãe lá de 60 anos, 65 anos, gerando o filho, né, da sua filha, no caso, o seu neto, né, e tem uma gestação totalmente normal. Então, é totalmente possível uma gestação. No Brasil, a gente tinha um limite biológico, mesmo para o tratamento, de 50 anos. Isso foi retirado há uns 2 anos. Então, se o médico julgar que aquela paciente está apta a engravidar, ela pode ter 60 anos, 70 anos, né? Ela vai poder ter uma gestação. Interessante. Com o tratamento. Cara, olha, essa é uma área tão, assim, importante e, para mim, impactante até, porque você não para pensar sobre isso. Sim. Quando a gente está escutando aqui um profissional da área, uma pessoa que é um estudioso, e vejo você já fazendo palestras e trabalhos até fora mesmo, né, de Goiás, Brasil todo, você atuando, essas informações cria na gente um sentimento, poxa, existe possibilidades, né? As pessoas, às vezes, elas nem tentam, Sim. porque elas tentam ali pessoalmente, tal, vamos ver se a gente consegue, mas nem imagina que existem possibilidades, tratamentos, né? Criam entraves, né, Juquinha? E isso limita o sonho, porque seja por desinformação, às vezes por preconceito, por, de certa forma, achar que não é possível, né? Elas falam, cheguei aos 50 anos, não vou conseguir engravidar, acabou meu sonho. E não é assim. E a gente atende paciente no consultório, olha, doutor, eu vim para conversar para ver o que é possível, mas eu já estou desanimada, né? E aí, quando você começa a mostrar as possibilidades, o que é possível, né? A gente consegue reacender essa chaminha do sonho da maternidade e paternidade e quando você vê o resultado final, é incrível. Assim, A gente teve recentemente não, já mais de ano, acho que o neném já nasceu. Cláudia Raia, né? Sim. A Cláudia Raia foi assim, em relação aos artistas, o meio artístico, todo mundo movimentou, ficou, né? Movimentou. Você também acompanhou
esse processo dela? Sim. Assim, de... Cláudia Raia, inclusive, eu já tinha falado dela no meu Instagram, porque antes dela anunciar essa gravidez, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, assim que ela se casou com o Jarbas, né? Ela tinha anunciado que tinha congelado óvulos, né? Porque ele não tinha nenhum filho, ela já tinha 2 filhos, e ela pensando, estou em um novo relacionamento, meu esposo não tem nenhum filho, então eu vou garantir meus óvulos ali. Caso, né, a gente decida ter um filho em conjunto, posso recorrer, né, a esse recurso. Ótimo. Passado uns 2, 3 anos, ela anunciou a gestação de forma, né, pelo que ela sempre divulgou nos stories e entrevistas, de forma natural. Nós sabemos que a chance de gravidez natural é aquilo que eu te falei. Se a mulher está na menstruação, ela ainda não está na menopausa, ela pode ter uma gravidez? Pode. Então, assim, se a Cláudia Raia teve uma gravidez espontânea e, graças a Deus, essa gravidez evoluiu bem, né? Uma criança saudável, ela realmente ganhou na Mega Sena. É mesmo. Porque não é impossível, mas é extremamente raro, né? Justamente por isso, pela qualidade do óvulo, isso pensando em gravidez natural. Então, esse comentário todo que teve a respeito dessa gravidez, ele está em função mais dessa Pela probabilidade que era muito probabilidade. baixa, né? Aham. Muito baixa. Isso cria uma Até porque ela já expectativa. tinha dado entrevistas falando, né, que ela estava na pré-menopausa, que ela estava com muitos sintomas da pré-menopausa, que ela estava sentindo alteração de pele, né? E uma artista sempre muito ali, né, marcada pela questão da beleza e da disposição e tudo. E isso ela foi dando entrevistas comentando isso, como que essa pré-menopausa estava impactando ali o ritmo dela, né? Uhum. E aí, do nada, ela parece grávida. Então, assim, é possível engravidar na pré-menopausa? Sim. É raro? Extremamente, né? Agora, se a gente for para o outro recurso, será que ela utilizou esse óvulo que estava congelado? Aí, sim, a gente consegue otimizar muito mais, né? Um parceiro saudável, o óvulo dela, o espermatozoide do esposo, você faz uma fertilização e pronto. Muito, muito interessante. É, Existe, então, no laboratório o sêmen, sim, que está ali esperando, né? A sim, pessoa vai para um doador, por sim. exemplo. E Ou no também de caso dela que óvulos tem parceiro, o sêmen do do parceiro, que parceiro. ele vai Se e colhe. caso ele também, se ele tivesse um problema, ela poderia recorrer Recorrer ao banco de ao banco de sêmen. sêmen. Sim, nós temos bancos nacionais e internacionais de sêmen. Então, o casal ele entra no site, escolhe todas as características daquele sêmen, né, de acordo com a característica do casal, e aí esse sêmen ele vem para a clínica, o casal compra isso mesmo, essa amostra, e a partir disso ele consegue fazer o tratamento. Cara, é incrível. Nós temos, Juquinha, inclusive em Goiânia, o primeiro banco de sêmen do Centro-Oeste, né? Já foi construído na Fertile e ele está sendo alimentado. Então, né, vão sendo selecionadas amostras justamente para poder propiciar um acesso mais rápido, Muito né? interessante. Porque as amostras normalmente elas vêm de fora, de São Paulo, Brasília, então tem toda uma logística de transporte, né, aéreo e tudo para isso. Em relação aos casais homoafetivos, há uma procura muito grande também para lá, e você chega, esse casal, preocupado, como é que ele vai dar o andamento nessa relação, quer ter filhos também. Como está esse processo? Como você enxerga esse momento? Porque no mundo, a gente está mudando o mundo todo, Sim. nós seres humanos. Sim. Né? Eu tenho um pensamento, doutor Diego, que é o seguinte, é o amor. Eu acho que quando o ser humano descobriu o que é esse sentimento de amor, fala assim, Nada eu mais amo. vale, né? Nada mais, sabe? Então, o ser humano tem direito a tudo, Sim. sabe? Isso, no meu pensamento, as pessoas podem realizar os seus sonhos, sim, e cada um no seu mundo, Sim. cada um no seu tempo, Sim. né? E que também acredito que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. As nossas vontades, às vezes, chegam, aí vai demorar ali um certo período para isso acontecer, Sim. né? E hoje, você atende bastante casais homoafetivos. Como é que está esse comportamento? Às vezes, a preocupação deles em relação ao que os outros estão vendo. A estigmatização social ali, como é que o é julgamento, isso? né? Julgamentos. Juquinha, a reprodução humana, ela afetou diretamente essas novas modalidades familiares, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que amor é a base, assim, né?
de qualquer constituição familiar, e isso inclusive nos casais homoafetivos, sejam masculinos ou femininos. Se a gente for pensar algumas décadas atrás, um casal homoafetivo, né, ele não teria a possibilidade de ter filhos, a não ser que fosse pela adoção, era a única forma de você conseguir, né, manter ali e passar, né, a sua família adiante. Hoje, a gente consegue, com reprodução humana, trazer filhos biológicos para esse filho, para esse casal, né? E isso é incrível, porque é uma mágica, né? Incrível! Agora me despertou mais curiosidade ainda. E como é que esse processo, por exemplo, é o casal homoafetivo feminino, Sim. né? Como é que seria esse processo? O homoafetivo feminino, a gente vai precisar, nós temos 2 mulheres, né, que desejam ser mães. A gente vai precisar, primeiro, se a gente for pensar de maneira geral, para a gente ter uma gravidez, o que a gente precisa? Do óvulo, de um espermatozoide e de um útero, para gerar o embrião formado a partir desses gametas, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, se a gente for pensar num casal homoafetivo feminino, eu tenho que ter uma das parceiras vai ter que ceder o seu útero para gerar aquela criança, né? Então, a parceira X, por exemplo, fala, não, eu vou ser a grávida. Então, ela vai gerar aquele embrião daquele casal. Sim. E aí, para a gente ter o embrião, eu preciso do óvulo e do espermatozoide. O óvulo pode vir de qualquer uma das duas. Pode vir da que vai gerar aquele filho, ou da outra, porque às vezes a outra quer participar doando o óvulo dela. Então, a gente vai fecundar esse óvulo e levar para o útero da geradora, né, da que vai gestar. E aí, eu preciso do espermatozoide. Como é um casal homoafetivo feminino, esse espermatozoide ele pode vir de doação de bancos. Então, o casal compra isso de bancos nacionais ou internacionais, como a gente estava conversando. Ou, também no Brasil é permitido, há uns 2 anos, a doação voluntária de parente de até 4º grau. Desde que não incorra em consanguinidade, né? Deixando isso mais claro. O que é consanguinidade? Seria eu pegar o óvulo de uma das parceiras e fecundar com o espermatozoide, por exemplo, do irmão dela, ou do pai dela, ou do tio dela. Isso não pode. Mas se eu usar o óvulo da outra parceira e fecundar com o sêmen de algum familiar da outra paciente, eu consigo não ter consanguinidade e consigo engravidar. Então, se eu tenho uma paciente X e uma Y, eu vou usar o óvulo da X e o primo da Y vai doar. Eu posso fazer esse tratamento? Posso, né? E aí, parente de 4º grau envolve irmão, primo, né? Um pai, né? Enfim, tem histórias, assim, incríveis disso. E aí, a gente consegue fecundar isso, transfere para o útero e essa criança vai ser gerada por uma dessas mulheres. E o masculino? Homoafetivo masculino. Vamos pensar na mesma ideia. Eu preciso do útero, do óvulo e do espermatozoide. O espermatozoide, eu escolho um dos 2 para doar, né? Eu poderia doar um pouco, outro, não misturando, mas fecundar e não saber qual que foi o embrião gerado, de qual dos pais? Sim, mas de qualquer forma eu vou precisar de espermatozoides, que pode ser de um ou de ambos, né? Esse espermatozoide, ele precisa de um óvulo, aí eu preciso de um óvulo de doadora, seja familiar de até 4º grau ou bancos de óvulos, eu consigo captar esses óvulos, né? E aí eu preciso de uma barriga solidária. Então, nós temos no Brasil, né, tivemos aquela novela aí há umas décadas atrás, que era barriga de aluguel. A gente evita usar esse termo, barriga de aluguel, porque dá uma conotação financeira para a coisa, e não pode ter nenhum cunho comercial, né, no Brasil. Né? Então, eu pago para você engravidar para mim. Não pode, então tem que ser realmente uma pessoa muito próxima ali. O que a lei coloca? Um familiar de até 4º grau. Nenhum familiar se voluntariou. Aí a gente pode, com autorização do Conselho Regional de Medicina, ter uma autorização para que uma amiga, por exemplo, uma amiga do casal, gere aquela criança. E isso, tendo autorização, você pode. Né? Mas tem que ser uma pessoa do convívio, porque você vai estar acompanhando ali 9 meses. Fora do Brasil, nós temos clínicas de barrigas de aluguel. Frequentemente aparece aí. Aí já entra o lado financeiro. Entra o lado financeiro. Então, nós temos Estados Unidos, Europa, o casal vai para lá,
ele escolhe a doadora e aí a receptora, aquela barriga de aluguel, e aí essa barriga de aluguel ela é da clínica, então o casal paga para aquela mulher gerar. Se a gente for pensar no Brasil, né, o caso, né, mais recente, marcante, foi do Paulo Gustavo com o esposo dele, né, o Thales, que tiveram gêmeos nos Estados Unidos, né, se eu não me engano, em Miami. Eles pagaram numa clínica barriga de aluguel. Então, a quem gerou o filho deles não era familiar, não era amiga, não era ninguém ali do convívio, era de uma clínica, né? Aí eu fico pensando já um outro lado, essa barriga de aluguel. Você imagina, você carrega ali uma criança. 9 meses, 9 né? meses, ela tá aí. Você vai alimentando, naturalmente, essa coisa que a mulher tem, esse poder maravilhoso que a mulher tem, e ela vai criando esse vínculo de amor por essa criança, né? Como é que... Isso é muito individual, né, Juquinha? Assim, quando é um familiar ou um amigo, você querendo ou não, tá naquele convívio e a pessoa sempre vai, né, tá convivendo com aquela criança, vai ter uma atenção, por exemplo, muitos dão aquela mulher como madrinha para aquele filho, olha, né, vai ser sua madrinha, porque querendo ou não, há um contato muito próximo, né? A pessoa tá doando o seu corpo ali para aquela gravidez, isso é inevitável, é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que são muito, que eu percebo que elas têm uma característica em comum, elas são muito altruístas e elas são muito abertas em relação ao que elas estão fazendo. Elas têm plena consciência de que aquele filho não é delas, por mais que talvez vá ter um envolvimento, né? Mas essa pessoa tem que ser preparada também para o psicológico dela. Claro, ela vai ter que ter uma avaliação psicológica, tem que ser uma pessoa saudável, enfim, ela pode criar um vínculo com essa criança e depois ter uma relação complicada, uma certa dificuldade, enfim, são coisas que o casal, né, no caso um afetivo masculino, ele está exposto, mas que é a única forma da gente conseguir, né, que essa gestação se torne viável. Nós temos, não necessariamente casais homoafetivos masculinos, mas uma influenciadora goiana, a Lu Salatiel, que ela teve câncer de mama e ela precisou, né, fazer um tratamento cirúrgico também no útero, e ela teve os 2 filhos gerados por barriga solidária, né? Uma foi uma amiga e a outra uma prima, se eu não me engano, e é daqui de Goiânia, e ela, assim, conta isso, né, de uma forma muito leve, né, e as que foram as barrigas solidárias, também, elas têm contato com os filhos da vínculo, né, de amor ali. Total. Essa criança vai crescer cheia de amor. Mas é engraçado, Juquinha, cria um vínculo, mas elas não se sentem mães. Mães, isso, entendeu? É interessante. Elas não se sentem mães. A sensação é essa, por isso que eu falo, assim, é um sentimento de altruísmo, assim, eu cedi o meu útero, né, mas eu não sou mãe dessa criança, não há esse vínculo, pelo menos de maneira geral, né, claro que pode ter situações que a pessoa tem uma dificuldade de separar, ou a pessoa se envolve muito ali na gravidez, e isso vai ter que ser trabalhado, né. Essa coisa de reprodução humana, no Brasil, em Goiás, como está o andamento em Goiás, e o Brasil para o mundo? Juquinha, nós temos o Brasil, de maneira geral, ele tem avançado muito nas técnicas de reprodução humana. A reprodução humana no mundo começou na Inglaterra, né? E aí ela foi se espalhando, é uma ciência nova, isso tem menos de 50 anos que existe no mundo reprodução humana, né? E no Brasil, nós não ficamos para trás, né, em nenhum aspecto, incluindo Goiás. Então, nós temos a clínica mais antiga aqui de reprodução humana de Goiás, ela tem mais de 30 anos de história, né? Foi a primeira clínica do Centro-Oeste de reprodução humana. Qual o nome né? dessa? É a Fertile Reprodução Humana. E aí, os fundadores estão até hoje na clínica, e é uma clínica que tem ótimos resultados, e tem uma embriologista, que é a doutora Lília, que é o cérebro lá do laboratório, ela que faz ali todo o processo, junto com toda a equipe, né, de fecundação, de fertilização, onde a mágica acontece ali no laboratório, e aí a gente vê isso na prática, a taxa de resultado, de sucesso, é comparada aos níveis internacionais, né? E isso deixa a gente muito feliz. Então, o casal não precisa sair daqui de Goiânia para ir para São Paulo, para ir para fora do país fazer um tratamento em reprodução humana, né? Existem casais, por exemplo, nessa questão da barriga solidária.
Às vezes o casal, ele fica desconfortável de ter um familiar gerando filho, ele quer uma pessoa desconhecida, e a lei do Brasil às vezes tem esses entraves. Aí ele vai para outro país, mas porque teve uma coisa específica ali que para ele não ficou tão legal. Mas do ponto de vista de tecnologia, né, insumos, o Brasil, ele é páreo duro aí com os outros países. É impressionante. É. E é muito bom ouvir isso, sabe? A gente aprende, né, cara? Eu tô aqui encantado com toda essa história, porque... Eu aprendo, né, todos os Você dias. aprende todos os dias, né? Mas gente... mudando um pouquinho dessa história, eu tenho uma curiosidade, porque você é uma pessoa que articula bem as palavras, fala bem, né? Você teve algum trabalho artístico? Você já foi por esse lado também? Ou do teatro, ou da televisão? Como é que foi isso? Juquinha, O doutor, até mesmo antes de se formar? Assim, as pessoas me veem às vezes falando, né, enfim, mas eu sou extremamente tímido, extremamente, né, assim, eu desenvolvi habilidades para conversar, né, seja em público, seja... Como eu também sou docente, eu acho que essa coisa de sala de aula, aos poucos, vai te dando, né, muita autoridade, né, de oratória e tudo. Mas, assim, eu na infância e adolescência, eu era extremamente tímido, assim, de ser o mais acanhado da turma, né, ficar sempre ali na defensiva. E na minha escola, escola militar, colégio militar aqui de Goiânia, eu fiz meu ensino fundamental e médio nela. Nós tínhamos aulas, era uma opção dentro das atividades, aulas de teatro. Então, você poderia escolher, na aula de atividade física, eu não me lembro ao certo, mas você tinha dois períodos de atividade física. Um deles, você poderia escolher outra atividade. Então, eu fazia um de atividade física, né? Que era educação física, e o outro, eu falei, vou entrar no teatro. Isso na escola militar. Legal. Com os queridos professores, a Luzia Mello e o Almir Amorim. Grandes artistas goianos, né? Do Teatro Nacional aí. E que tem uma escola de teatro até hoje, né? Em Goiânia. E aí, eles eram professores lá. Então, eu fui batizado, né? No teatro. E quando eu entrei, inicialmente, realmente, meu objetivo era acabar a timidez, ou pelo menos ter habilidade para poder, né, conversar em público. E você que é artista sabe como que o palco te dá essa segurança, né? Porque você tá ali ao vivo e a cores, você não tem... vamos cancelar, voltar atrás, apaga aí, né? Hoje com os stories, não ficou legal, vou apagar. Não, o teatro é ali, é a arte do improviso, né? Então, eu comecei no teatro... Inicialmente eu entrei para acabar com a timidez e eu fui me encantando, né? E aí do colégio militar eu fui para a casa do teatro, né? Com a Luzia e com o Almir. Então eu e vários colegas da época, então a gente começou a fazer a aula de preparação mesmo. E aí nós chegamos a fazer vários espetáculos grandes, inclusive com viagens, né? Aqui no estado, né? Fazíamos as turnês. E aí acabou que por contratempo, né, as demandas que iam surgindo, aí logo eu terminei o ensino médio, já entrei para cursinho, porque tinha muito também o desejo da medicina, foi ficando difícil conciliar, né, a reprodução humana, a medicina, os estudos, com o teatro. E acabei deixando, mas foi uma fase, assim, extremamente nostálgica e para mim um momento ímpar, assim, de que falar assim, olha, deu certo, né? Eu fui eleito orador da minha turma na faculdade. Então, assim, na comissão de formatura foi quase que unânime o meu nome para ser orador. Porque todo mundo, não, o Diego é o que melhor apresenta trabalho na escola, o Diego é o que melhor fala, então o Diego tem que ser o nosso orador de turma. E eu fiquei extremamente lisonjeado, porque, assim, orador de turma numa formatura, isso tem um impacto muito grande. E ser eleito pela turma, eu falei, nossa, daquela criança tímida a orador de turma, né? E aí, assim, então eu tive esse pezinho no teatro. Parte disso, Juquinha, meu pai, ele era muito ligado à arte, né? E ele, pelas circunstâncias da vida, ele nunca teve oportunidade de fazer. E quando eu entrei, ele chegou a fazer algumas aulas comigo, né? E ele já tinha lá os seus 40, 45 anos. E ele se sentia assim, sabe? O artista, né? Então foi muito gratificante essa oportunidade e eu carrego com muita gratidão.
esse momento, assim. E eu acho esse mundo encantador, sabe? O mundo do cinema, do teatro, né? E você vai muito ao teatro, ao cinema, né? Sim, a gente... E Goiânia tem trazido muito isso, muito. né? Como é E que a é você conciliar todo esse trabalho que você acorda sempre muito cedo, o seu dia, como é que é seu dia? E você, o pai que você é bem presente, o marido que é, né? Tá ali com a sua família sempre, conciliar tudo isso, como é que fica você, o seu físico, você se prepara, né? É importante Sim, isso. sim. A gente tem uma coisa que eu tento sempre colocar, Juquinha, é tempo de qualidade, assim. Então, de fato, você conciliar rotina, né, de trabalho com rotina familiar, isso é desgastante, né? E muitas vezes essa balança tem que ser muito bem ali equilibrada, né? A minha rotina, assim, de fato, ela é muito pesada. Eu acordo todos os dias, né, às 5:30 da manhã, ali normalmente, eventualmente até um pouco antes. Consigo, né, tomar café da manhã em casa, né? Nesse momento eu já organizo meu filho, ele já está estudando, tem, né, 4 anos, levo ele para a escola, já vou para o consultório, e aí já começa a rotina. Então, consultório, ultrassons, tratamentos em reprodução humana, faço ainda alguns pré-natais, então eu já estou, né, como o meu foco hoje maior é reprodução humana, então tem uma rotina de centro cirúrgico também que acaba tomando muito tempo. Mas coisas que eu sempre tento prezar, Juquinha, que eu acho que são muito importantes, assim, horário de almoço, eu sempre almoço em casa, pode ser assim, 20 minutos. Ah, não, vou comer aqui no consultório. Não, eu vou em casa rapidinho, que é o momento de eu ver minha esposa, meu filho, né? Bacana. Ter esse momento ali de sentar à mesa e comer. E aí é o que eu falo: o momento que eu tô em casa, eu chego em casa do trabalho. E aí eu dedico ao meu filho. É brincar com ele, é deitar no tapete, é rolar, sabe? Assim, Aham. essa coisa que eu acho que ele entende e ele já fala: papai, você vai demorar no trabalho? Você vai voltar que horas? Porque ele sabe que quando eu voltar, eu vou estar com ele, né? E eu falo: olha, meu filho, o papai precisa ir trabalhar. Eu brinco, o papai precisa ajudar a fazer outros bebês, ajudar outros papais e mamães a terem seus bebês. E aí ele fica super encantado, assim, né? Não, tá bom, né? E aí quando eu volto é aquela alegria. Então, assim como todo mundo, né? Todo mundo tem as suas rotinas, seus horários, né? E eu acho que é extremamente possível encaixar e equilibrar tudo isso, entendeu? É lindo. Até porque a gente faz o que gosta, né, Juquinha? Faz o que Eu acho gosta. que deve ser muito ruim você fazer alguma coisa Não, quando assim, você né? faz o que gosta, você nem trabalha, né? Você Exatamente. vive intensamente isso com um prazer gigante. É muito leve É. isso, né? Deve ser muito triste você estar num lugar que você não gosta, fazer algo por pressão de alguém, ou enfim, Não, né? e é interessante que dentro dessa área sua, seria qual a expressão que a gente usa? É área mesmo? Não, Sim, né? dessa. Desse trabalho que você faz da fertilidade, você também tem um outro lado que eu acho que é importante, que é esse homem pacífico, né? Esse homem inteligente, bacana, que sabe receber as pessoas, fala com cuidado. Para o paciente, isso é de uma importância gigante, Sim, né? Ele sentar ali, você não ter aquele desprezo de olhar e de sim, qualquer jeito você faz, né, vai ali e tal. Não, você tem um cuidado sim. especial, né? Tem uma frase que eu confesso que eu não vou me lembrar o nome do pensador, mas que fala assim: ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Eu acho que na medicina, às vezes o estresse, a sobrecarga, se você não ficar atento, você se deixa se corromper ali pelo estresse, pela pressão, né? Pelo volume de pacientes. E quando você passa a entender isso, não. Eu tô tocando a vida de uma pessoa, eu tô mexendo no sonho dela, eu tô mexendo numa realização pessoal, que é a maternidade ou a paternidade, né? Eu tô mexendo muitas vezes com segredos daquele casal, né? Com coisas ali que são muito íntimas, né? Então isso tem que ter muito respeito, né? Eu acho que, assim, é o mínimo que a gente pode ter, né? É interessante quando a gente fala sobre isso, das relações nos trabalhos, né? Aqui agora a gente tem a Letícia, que está aqui, do Bougainville. Essa menina é muito especial. O carinho que ela atende, fala com a gente, é um negócio, sabe, cuidadosa mesmo. Sim. Junto com a Amanda, né? A Amanda tá viajando aí. Bom descanso aí, Amanda. A Lorena, que veio com o Marco, outro dia o Marco trouxe o filho aqui, né? A Lu, ali da Cleo, produtora, olha lá a Lu, a carinha dela, cara. Então, é importante as pessoas, dentro da sua profissão, do seu trabalho, tá com esse amor,
né? Quando nós fizemos o nosso primeiro podcast, é natural que você tenha naquele dia a expectativa gigante, mas algumas coisas não saem daquele jeito que você pensa, isso interfere. Sim. Eu imagino na sua profissão, no meu caso, é tipo, pô, como é que eu tô aqui agora, mesmo que hoje eu tô com uma dor desse homem aqui, Você tá gigante, ali e se segurando, você né? segurando, mas você vira e fala assim, poxa, essa aqui é o que eu amo fazer, Sim. né? Eu preciso transferir isso para você que está aí assistindo a gente, sabe? É o amor, é o desejo de fazer sempre o bem, sabe? A empatia. E é uma das coisas que eu acho que o mundo, que a gente está faltando muito, é essa empatia. E eu enxergo em você essa empatia, sabe? Esse carinho. Isso é super importante, né, cara? Em qualquer área, Juquinha, assim, eu acho, como você citou aí, toda a equipe empenhada, né? Eu acho que os projetos acontecem, as coisas fluem, quando tá todo mundo ali em harmonia e com o mesmo propósito, né? E fazendo o que gosta, dando o seu melhor, né? Dentro ali das suas possibilidades. E isso, para mim, assim, eu acho que é fundamental, né? É fundamental quando a gente lida com doença, né? O processo saúde-doença, isso parece ser assim, um pouco mais óbvio, né? Porque você pega a pessoa no momento mais frágil da vida dela, né? Todo mundo que tá doente, ou que tá. Porque a infertilidade é uma doença, né? Isso Uhum. nós temos até CID para infertilidade. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconhece hoje que é um problema de saúde pública e que deve ser encarada como uma doença, porque gera repercussão psicológica, social, cultural, né? Física, né? E a gente precisa dar essa atenção. E quando você lida com uma pessoa, então, que está doente, né, seja pela infertilidade ou por qualquer outro motivo, a gente tem que ser muito mais cauteloso, né? É uma pessoa que está ali no limbo, né? Ela está realmente ali numa situação crítica que ela está buscando o que ela pode dentro das possibilidades dela, e a gente tem que entender isso, né? A gente tem que realmente considerar que isso é uma etapa crucial ali dentro daquele processo. Eu sei que quando a gente está esperando ali, vai nascer o nenê, né? Aquela emoção. Hoje eu sou avô, a minha neta despertou em mim um sentimento muito grande, sabe? Sim. Claro, saber que meu filho, né? A minha nora, a minha filha, que tia, Sim. sabe? As pessoas, a família, é um anjo Uma que chega na vida da continuação, gente. né? Então, a importância dessa conversa nossa, tudo isso que você falou, eu fiquei encantado com esse trabalho que você desenvolve. A gente vê que você é um estudioso, né? Você estuda para ter esse carinho, porque você trata o tratar do ser humano e com amor dentro da sua área é a coisa mais importante que eu enxergo. Sim. Não só na sua, mas o ser humano é importante, né? E eu queria fazer um pedido para você. Você mandar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, os casais que estão assistindo, a esperança, o desejo, a vontade. Qual o caminho para a gente finalizar aqui toda essa conversa nossa com, sabe, que eu adorei estar aqui com você. Juquinha, eu vou usar aquela frase que está na campanha de divulgação, né? Que inclusive é o que está lá no meu Instagram. Sonha para ser realizado, né? E quando a gente pensa na reprodução humana, independente da jornada que o casal vai enfrentar, a jornada ela é única, né? Eu tenho uma jornada, você tem uma jornada, um casal infértil tem uma, o outro vai ter outra totalmente diferente, é uma montanha russa, vai ter momentos de altos, de baixos, mas quando a gente chega no resultado final, quando a gente vê ali a cereja do bolo, né, que é uma concretização, né, como você colocou aí da sua netinha, você tá vendo ali, né, uma criancinha no colo, saudável, junto do pai e da mãe, isso vale a pena todo o esforço, né? Então, acho que a principal mensagem é realmente essa, assim, não desistir. A gente precisa persistir. Estou cansado? Vamos descansar, mas a gente precisa recomeçar, recomeçar, recomeçar. Uma hora vai chegar o positivo. Eu sempre falo isso para os casais. Tem casal que consegue o positivo de primeira, ótimo, né? Tem casal que vai precisar de alguns negativos até chegar ao positivo, e esse é o caminho e tá tudo bem, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, assim, encarem a jornada da reprodução humana, a jornada da fertilidade, como etapas importantes, né? Seja para o seu crescimento pessoal, seja para chegar lá no resultado final. Chegamos ao final e eu quero agradecer você dentro da sua agenda, você está aqui, você conseguiu tirar esse tempo
para estar aqui com esse papo com a gente aqui no podcast. Muito obrigado mesmo. Adorei te receber aqui. Juquinha, eu agradeço. Você é sempre muito querido, muito receptivo. Eu fico sempre muito à vontade, né, quando a gente tem esses bate-papos como esse. Estou sempre disponível. Para mim, não é nenhum esforço, né, reorganizar a nossa agenda aí de atendimentos. Agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre disponível. Parabéns pelo programa, né, pelo podcast. Tenho certeza aí que você vai ajudar a interferir positivamente aí em todo mundo que estiver escutando esse nosso bate-papo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.